E olha só, o Banco Central pegou 2 ex-ministros do Bolsonaro aí no caso do Banco Master. Caso esse que está sendo agora investigado como relator por outro ex-ministro do Bolsonaro. A imprensa não fala e não diz muito, mas André Mendonça não apenas foi indicado para o Supremo Tribunal Federal por Bolsonaro, não. Ele foi ministro da Justiça do Bolsonaro. O André Mendonça é amigo e foi colega de alguns dos investigados. Só que tem uma coisa. A imprensa pouco disse, eu vi apenas um veículo de imprensa falando isso em tom ali de revolta, mas o Dias Toffoli colocou, no último dia antes dele sair do caso do Banco Master, ele meio que neutralizou a tentativa de Lava Jato 2.0. Ele fala, como assim, Thiago? Isso você provavelmente não sabe. O Dias Toffoli pegou alguns documentos da investigação do Banco Master e ele criou 2 novas investigações quanto a esses documentos. Ele falou, isso aqui não tem a ver com o caso principal, que é o caso do Banco Master com o BRB. BRB, banco aí do Distrito Federal, comandado pelo Ibanez Rocha, bolsonarista raiz. E aí o Dias Toffoli pegou esses casos ali, tem um pouquinho a ver com algumas filiais do Banco Master, e ele abriu 2 novas investigações. Porém, essas 2 novas investigações continuam com ele. Ele falou, o quê? Continuam com o Toffoli. E no âmbito dessas 2 novas investigações, ele pode ir atrás dos ex-ministros do Bolsonaro. O André Mendonça, então, ele pode levar a investigação do Banco Master para onde a imprensa quer, que é o quê? Ficar ali tentando ir para cima de gente ligada ao Lula, da esquerda e tal, e salvar todo o pessoal da extrema-direita e todos os verdadeiros bandidos, que inclusive são amigos do André Mendonça. Você pode ver que a jornalista Malu Gaspar, que não deve estar nem dormindo nos últimos dias de tanto medo que ela tá, aliás, se alguém morar aí perto da Malu Gaspar, vai lá, 6 da manhã na casa dela e faz toque, 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 que ela vai pular assim. Tem alguém com medo da Polícia Federal bater na porta, é ela, tá? Porque a gente sabe que foi ela quem publicou as informações que foram vendidas por um membro da Receita Federal. Eles falam, se ele vendeu e ela comprou, ele cometeu crime, ela também. A investigação vai chegar nela. Mas voltamos aí ao caso Master. Olha só, o Banco Central liquidou, a imprensa falou pouco aí, o Banco Pleno. Banco Pleno, se você não sabe, era um banco que era ligado ao Banco Master e o esquema era o seguinte, eu vou te explicar de maneira que a imprensa não explica, porque a imprensa usa palavras difíceis e faz um reboliço para que você não entenda muito bem, fica uma coisa nebulosa. Eu vou explicar da maneira mais didática possível. Tinha o Banco Master, ok, tinha o Vorcário. O Vorcário tinha um sócio, que era Augusto Lima, tá. Aí eles criaram um segundo banco, que era o Banco Pleno. Criaram outros, mas vamos falar do Banco Pleno aqui. Ok, o que eles faziam? Eles pegavam dinheiro público, Tarcísio de Freitas fez isso, o Cláudio Castro fez isso, Ibanez Rocha foi o que mais fez, no caso do Ibanez Rocha, mais de 10 bilhões de reais, e aí o governador do Amapá, Bolsominion, também, amigo do Davi Alcolumbre, também fez isso, prefeito de Maceió, do PL, também fez, outros prefeitos também fizeram, que é, pega dinheiro público, investe, entre aspas, no Banco Master, ou seja, coloca o dinheiro lá, e aí eles somem com o dinheiro. E aí você imagina, peraí, alguém pegou e colocou, vamos falar um valor qualquer, 100 milhões no Banco Master, tá, no investimento. De repente o dinheiro sumiu. Tá lá, se você for lá no computador, diz que o dinheiro tá lá, mas o dinheiro na verdade não tá. Isso é o que se chama falta de liquidez. É você chegar, imagina que você tem o seu rico dinheirinho no seu banco aí. Aí você chega lá no seu aplicativo e tá lá, olha, tenho R$1.000. Mas o banco não tem esses R$1.000. No caso, esse pessoal todo sabia que o banco não tinha, porque eles é quem estavam sumindo com o dinheiro, rateando isso, fazendo a rachadinha com esse dinheiro e embolsando isso, ficando rico com dinheiro público. Ok. Aí o que acontece? O Banco Master também tinha parte do banco que era a parte que realmente eles tinham dinheiro. Então, esses investimentos, entre aspas, eram feitos para eles conseguirem roubar dinheiro público. Mas tinha o Banco Master uma parte que era a parte de consignados, que são pessoas ali que o banco emprestou dinheiro e que o consignado é o quê? Já debita direto ali do salário, da aposentadoria da pessoa, enfim, ou de algum benefício do Bolsa Família. Já debita direto. E o banco ganha juros extorsivos, juros absurdos, que são ali segurados, porque não tem como a pessoa deixar de pagar, porque já desconta direto. Ah, mas e se a pessoa morrer? Tem seguro. Caso a pessoa morra, o banco continua recebendo, tá? Então não tem como o banco não receber. O banco tinha muitos milhões aí, mais de 100 milhões de reais em consignados. E aí o que eles fizeram? Criaram o Banco Pleno.
O sócio do Vorcaro é o Augusto Lima. O Augusto Lima, então, escalou um ministro do Bolsonaro, que eu vou te mostrar a foto aqui, que é o Ronaldo Vieira. Cadê? Vou mostrar a foto aqui. Ronaldo Vieira Bento. E esse cara passou a ser o diretor de consignados do Banco Pleno. E aí, qual que era o plano deles? O Banco Master ia ser vendido para o BRB. Ou seja, o BRB ia pegar um banco que não tem um centavo e que está devendo bilhões para todo mundo. E aí o BRB ia ter um prejuízo multibilionário, maior do que já teve. E esse prejuízo ia ser coberto como? O Ibanez Rocha chegou a falar numa entrevista. A gente cobre com dinheiro público. O governo do Distrito Federal tem centenas de bilhões de reais em terrenos. Ou seja, eles iam vender terrenos do governo do Distrito Federal para cobrir o rombo que eles fizeram. Então, primeiro ele rouba 12 bilhões foi o que o Ibanez roubou. Aí ele compra o banco por mais alguns bilhões, quer dizer, já embolsa mais ainda. E aí, para cobrir os 12 bilhões, ele vende ali patrimônio público. E a parte do banco que realmente valia alguma coisa? Não, essa parte do banco eles iam transferir para o Banco Pleno. E aí o Banco Pleno ia ser um banco que teria os consignados do Banco Master. E aí eles iam lucrar ali e tal, com o Banco Pleno, fora o dinheiro que roubaram para o Banco Master. E aí já deviam ter na cabeça deles qual o próximo golpe que eles iam dar, né? Para roubar mais dinheiro ainda. Esse era o plano, tá? Esse era o plano. O que aconteceu foi que Galípolo, presidente do Banco Central, liquidou o Banco Master. E aí não deu para eles transferirem a parte boa do banco para o Banco Pleno. Aí você fala, que coisa, então tem um ex-ministro do Bolsonaro que estava nessa. Tem. Só que sabe quem que é a esposa do Augusto Lima, do sócio do Vorcaro? E isso você não vai ver na coluna da Malu Gaspar, isso você não vai ver em quase lugar nenhum. A esposa dele é essa aqui que aparece sorridente na foto com o André Mendonça. Você fala, peraí, Thiago, o André Mendonça é amigo da esposa do sócio do Vorcaro que ele mesmo está investigando? Essa é a Flávia Arruda. Flávia Arruda foi ministra da Secretaria da Presidência do Bolsonaro. Se você não sabe, é o cargo que hoje, por exemplo, a Gleisi Hoffmann ocupa no governo do Lula, a ministra de confiança do presidente, que é quem faz a articulação entre o presidente da República e o Congresso Nacional. Hoje, quem faz a articulação do governo Lula com o Hugo Mota, com o Arthur Lira? É a Gleisi. No governo Bolsonaro, quem faz a articulação do Bolsonaro com o Arthur Lira, que era o presidente da Câmara, e com o Davi Alcolumbre do Senado, e depois com o Pacheco? Flávia Arruda. Flávia Arruda, que tem esse nome porque ela era esposa do Arruda. Arruda é aquele que era governador do Distrito Federal, que chegou a ser preso por corrupção. Um notório corrupto é o Arruda. E a Flávia Arruda se casou com ele. Depois ela se separou dele. Logo que o Bolsonaro perdeu a eleição, ela se separou dele. E aí ela se casou com quem? Com o sócio do Vorcaro. Por quê? Porque o pessoal da extrema-direita é todo assim. Flávia Arruda, que também é da confiança, sabe de quem? Adivinha de quem que ela é da confiança? Do Ibanez Rocha. Aí você fala, o quê? E por que a imprensa não está detonando o André Mendonça da maneira como fez com o Dias Toffoli? Porque, peraí, fizeram todo tipo de suspeita com o Toffoli. Começaram falando, olha, o Toffoli viajou lá com o advogado do cunhado do Vorcaro. Só que a primeira coisa que o Toffoli fez foi prender o cunhado do Vorcaro, que é da Igreja da Lagoinha, que é aliada do André Mendonça. Vamos lembrar disso, a Igreja do Valadão, onde o Flávio Bolsonaro passou Natal e Ano Novo. Na Igreja do Valadão. O Bolsonaro passou Natal e Ano Novo. Aí você fala, peraí. Cada vez tem coisa mais estranha nisso aí. Aí, vamos lá. E só ligando à extrema-direita, hein? Só a extrema-direita. Aí, a ex-colega e amiga do André Mendonça, Flávia Arruda, é sócia do cara que ele tem que investigar. E por que o André Mendonça não foi para cima do Banco Pleno? Bom, não sabemos, mas sabemos que o Banco Central foi e liquidou o banco. Já liquidou o banco. Falou, esse banco não tem liquidez. Que é? Liquidar o banco é fechar o banco, acabar com o banco, não existe mais. E não tem liquidez é o quê? Esse banco tem lá, ou seja, algumas pessoas têm conta nesse banco, algumas pessoas têm investimentos aí nesse banco, só que o banco não tem um centavo. A conta do banco está rapada, não tem nada. Ou seja, esse banco não pode mais existir porque ele vai continuar enganando as pessoas. É igual se você, plantonista, abre um banco, é muito fácil, você contrata aí, você começa a pegar, as pessoas começam a depositar dinheiro na conta delas no seu banco, aí você tem lá um aplicativo, né, do banco, um site do banco, a pessoa vai lá, nossa, uma pessoa com mais dinheiro, eu tenho 100 mil reais aqui aplicado no banco do fulano, ó. Só que você já está rapando todo esse dinheiro, você está pegando e embolsando tudo.
E na hora que a pessoa for sacar o dinheiro, não tem dinheiro para sair, não. Não tem dinheiro. O banco não tem dinheiro. É isso que fizeram, tá? É exatamente isso. Só com dinheiro público. Você fala, e agora vão pegar. Por quê? Porque agora o que está acontecendo? O André Mendonça vai querer dar o encaminhamento, que é o quê? Lava Jato 2.0. Esse é o encaminhamento que ele vai querer dar. Porque ele já falou, e mostrei aqui matéria, eu cito em todos os vídeos, porque tem plantonista que não vê todos os vídeos. Recomendo que assista a todos. Mas, ok, tem gente que não tem tempo. Então, eu lembro sempre, matéria da CNN que mostrou, olha, o André Mendonça, no caso do INSS, ele prendeu o bandido, que é o careca do INSS, só para ele delatar o Lulinha. Para ele delatar o filho do Lula. Se ele delatar o filho do Lula, ele vai solto. É isso. E prendeu o filho do careca do INSS para ele delatar o filho do Lula. Ah, mas e se ele delatar o Onyx Lorenzoni? Nananina não. Nananina não. Onyx Lorenzoni, outro amigo do André Mendonça? Não. E você não vê a imprensa colocando o André Mendonça em xeque. Por quê? Porque sabem que o direcionamento que ele vai dar é o direcionamento de ir para cima da esquerda e do PT. E a Malu Gaspar, que está agora na Berlinda, a Malu Gaspar, ela chegou a falar isso num vídeo ali, que eu cheguei a mostrar aqui um trecho do vídeo, no programa, no Estúdio I, na Globo News. Ela falou, porque o Vorcário pagou o Lewandowski, temos que lembrar disso. O Lewandowski, ministro do Lula, recebeu do Vorcário. Olha, o Guido Mantega foi indicado, Guido Mantega que foi ministro do Lula e da Dilma, ministro da Economia, o melhor ministro da Economia da história aí ao lado do Haddad. Ele, odiado pela imprensa, porque, tirou o Brasil do mapa da fome, fez o Brasil ter pleno emprego, fez o Brasil ser a 5ª maior economia do mundo, isso é imperdoável para a imprensa, né? Aí o Guido Mantega foi contratado pelo Vorcário também, a pedido do Rui Costa, hein? O Rui Costa ajudou também o Vorcário e tal. Olha o direcionamento que querem que pegue a investigação. É esse, mas aí quando você pensa, peraí, esse cara ele era um bandidão, ele roubava dinheiro público. E aí ele pegava parte do dinheiro que ele roubava e ele pagava todo tipo de autoridades. Inclusive, aí você vê, tinha negócio lá com ele, ele devia pesquisar, esse resort é de quem? É da família do Toffoli, vou comprar um pedaço. Esse é de quem? É de não sei quem. E ele fazia esse tipo de negócios. E aí o que acontece? Você tem que ver quem roubava o dinheiro público com ele. Quem roubava o dinheiro público com ele? Governadores e prefeitos de extrema direita. A maioria do PL, partido do Bolsonaro. E quem ia ficar com o dinheiro roubado junto com ele? Aí você vê o sócio dele, que ele colocou como sócio, como dono do banco, marido de uma ministra do Bolsonaro. E quem também ia ficar com o dinheiro que ele colocou como o chefe de consignados do Banco Pleno, que foi fechado. Quem? Outro ministro do Bolsonaro. E quem é o investigador do caso? Outro ministro do Bolsonaro. 3 ministros do Bolsonaro. Você vê aquela foto lá do Bolsonaro com os seus 25 ministros, 3 envolvidos diretamente. Um investiga o caso e 2 envolvidos no caso. Mas fala o quê? E isso não é escândalo para a imprensa? Não. Isso não está na capa de todos os jornais? De jeito nenhum. Porque é Lava Jato. Lava Jato é o quê? Não, vamos atacar o Alexandre de Moraes. Não, vamos atacar o Toffoli, vamos atacar fulano. Porque eles querem o impeachment do Alexandre de Moraes, sim ou sim, para que o caso da trama golpista seja sorteado um novo relator. E para que seja sorteado um relator, que solte o Bolsonaro e que faça parte do plano T. Porque o Alexandre de Moraes, ao que tudo indica, não vai soltar o Bolsonaro. É isso. E aí, se ele não solta o Bolsonaro, o plano T, que eu estou explicando aqui desde 2023, perde sentido. E quem acompanha o Plantão Brasil aqui todos os vídeos há mais tempo, há pelo menos uns 6 meses, eu falei aqui uns 6 meses atrás, eu falei, olha gente, antes eu falava, quem acompanha há muito mais tempo, em 2023 eu falava, o Alexandre está no plano T. Foi lá, segurou a democracia e tudo mais, mas ele está no plano T. 2024 eu falava, o Alexandre está no plano T. Chegou meados do ano passado, eu falei, olha gente, não sei, não tenho informações, não conheço o Alexandre de Moraes, não converso com essas pessoas, mas pela minha análise, por tudo que eu estou vendo dos fatos, parece que o Alexandre de Moraes não está mais no plano T, que é o plano Tarcísio. Dito e feito. Começou a Lava Jato 2.0, que mirando quem? Alexandre de Moraes. E já falando em impeachment. Para quê? Para tirar ele do caso, porque com ele não vai dar. É isso, aí você vê, o Brasil não é para amadores, tá? Não é mesmo. E olha, plantonista, são poucos que explicam aqui o que está realmente acontecendo no Brasil, porque se você se deixar levar pela imprensa, meu Deus do céu, as pessoas acabam sendo manipuladas, porque é um turbilhão, vem de todos os lados as mentiras. Na Lava Jato era esse é o método deles.
vem por todos os lados, é mentira daqui, dali, e aí imputam crime aqui, ali, e aí falam que tem fontes, e aí o jornalista usa o tal do sigilo da fonte para mentir, às vezes não tem fonte nenhuma, o jornalista só tá mentindo mesmo porque tá fazendo papel ali. E jornalistas muito bem pagos e muito bem pagas, com dinheiro de quem? De banqueiros que querem o quê? Querem mais dinheiro público para eles. Banqueiros que querem que o Brasil pare de ter aí toda a ascensão social que está tendo e a ascensão econômica que o governo Lula está fazendo. Por quê? Porque, Brasil aí as pessoas mais pobres não pagam imposto e super rico pagando imposto? Como assim? O Brasil fora do mapa da fome, pleno emprego. Você já viu vários aí reclamando que o Brasil tá em pleno emprego. Ah, nossa, é ruim. Tem uma coisa que o pessoal da direita acredita, que é uma mentiraiada, tem que ter uma coisa chamada reserva de mercado. Sabe o que é reserva de mercado? Eles dizem que para a sociedade funcionar e para a economia funcionar, tem que ter alguns desempregados e algumas pessoas passando fome e algumas pessoas dispostas a trabalhar por um salário miserável. Tem que ter. É o normal da economia. É isso que eles falam. Aí, não tem mais reserva de mercado no Brasil hoje, porque estamos no pleno emprego. Pleno emprego é o seguinte, mais de 95% das pessoas que querem ter um emprego, têm emprego. As que não têm emprego é porque, na esmagadora maioria dos casos, estão procurando emprego com um salário mais alto do que os salários disponíveis. Mas não é porque estão ali desesperadas procurando e não tem emprego. Não, tem emprego para elas, mas elas querem salários mais altos. O Jornal Nacional chegou a fazer uma matéria em tom de, faz aqui uns 2 meses, chegou a fazer uma matéria ali em tom triste de que, olha, tá muito difícil contratar no Brasil e as empresas estão oferecendo salários maiores e benefícios maiores. Aí colocou lá uma empresária para choramingar que tava difícil contratar. Olha que coisa. É isso que a gente sempre quis. Que melhorasse. E esse pessoal não quer. Por isso é tentativa de golpe, viu? Agora prepara. Porque esses ministros do Bolsonaro não têm mais foro privilegiado. A investigação deles todos está na primeira instância. E tem uma chance ainda de lá na frente, dependendo do que aconteça, do Toffoli puxar para ele parte dessa investigação. E falar, não, na investigação aqui que eu criei um dia antes de sair do caso, olha, envolve justo ex-ministros do Bolsonaro, justo gente ligada ao André Mendonça, olha que coincidência, vou mandar prender. Já pensou? Mas provavelmente quem vai pra cima deles é a primeira instância, tá? Veremos. Peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja aí. Falou!